Paulo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Estou falando aqui do quarto de hotel, estou em Juí para um evento da SEG, mas devido aos desdobramentos de tudo que aconteceu há poucos minutos com a entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior ao lado do Renato Portaluppi, eu estou passando aqui para a gente trocar uma ideia e eu quero saber o que vocês pensam do que está acontecendo no Grêmio. Porque o presidente Romildo Bolzan Júnior já fez aquilo parte do que eu imaginava. Ontem, vocês vão lembrar que eu falei nos meus espaços e coloquei na minha conta do Twitter que eu tinha um palpite de que o Renato seria mantido e que seriam demitidos o Klaus Câmara, diretor executivo de futebol do Grêmio, e também o Márcio Meira, preparador físico. Bom, 50% disso aconteceu. O Renato foi mantido, mas quanto às demissões, saiu apenas o Klaus Câmara, não é mais diretor executivo de futebol do Grêmio. O que deu para notar da fisionomia do Renato é um profissional extremamente abatido, constrangido, cabisbaixo, e tomara que tenha sido só durante a coletiva e de que o emocional do Renato não seja assim ao longo dos dias. Porque o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele falou, por exemplo, que acredita que tudo vai mudar e que de forma até fácil. Chama atenção isso, o presidente falou, podemos mudar isso facilmente. Algumas pessoas tiveram a interpretação que o presidente está fazendo um pacto com o Renato e está dando um prazo para ele. Eu já discordo disso, porque o presidente, na mesma frase que ele diz que acredita que consiga reverter isso até de forma facilmente, o presidente diz o seguinte: vamos levar até o fim esse processo. A minha leitura é o seguinte: a partir de agora não cai mais ninguém, eu não estou pregando também que caia ninguém, agora o Grêmio precisa dar uma guinada nisso. E o presidente Romildo Bolzan Júnior acredita que possa fazer isso, prestigiando o Renato, dando um voto de confiança, eu penso que seja o melhor termo a ser utilizado nesse momento, para que o próprio Renato Portaluppi, com a mesma comissão técnica, com a mesma preparação física, possa encaminhar e mudar o rumo das coisas que estão acontecendo no Grêmio. Eu confesso para vocês que eu já acreditava que o Renato não saísse, mas eu preciso seguir a minha linha de coerência, senhores. Eu não vejo que o Grêmio possa ter alguma modificação rápida, urgente, emergencial, apenas trocando o diretor executivo de futebol do Grêmio. Eu sempre apontei falhas do Klaus Câmara, aliás, eu devo ter sido um dos primeiros a levantar o nome, porque ninguém falava do Klaus Câmara. Todo mundo culpava o vice-presidente de futebol, quando na verdade quem também participa até mais ativamente arquitetando as negociações é justamente o agora ex-diretor executivo de futebol, Klaus Câmara. Então a minha visão o Klaus Câmara se equivocou a ponto de merecer uma demissão. Ponto. O Márcio Meira, preparador físico, se equivocou a ponto de merecer uma demissão. Mas esses são processos que você não aponta da noite para o dia. E mais, o Márcio Meira, lembrando, não foi demitido só o Klaus Câmara. Então eu só torço que essas palavras do presidente Romildo Bolzan Júnior, e ele é um cara que se expressa muito bem, ele usa uma maneira um pouco mais diplomática de colocar situações nas entrevistas coletivas, que ela seja carregada não apenas de um otimismo, porque considerar só que esse é o momento do gremista se unir, ou seja, o gremista que critica, ele não está unido, então ele não serve para ser gremista. Eu, por exemplo, sou jornalista, mas eu sou gremista. Eu tenho criticado e muito as atuações do Grêmio. Então quer dizer que na visão do presidente Romildo eu tenho que parar de criticar. Eu tenho que agora todo mundo agarrar as mãos e brincar como se fosse numa creche. Nós temos que ter uma noção que as palavras do presidente Romildo Bolzan Júnior, elas estão carregadas de motivação. E parabéns, presidente, é isso que tem que ser feito. Agora, tomara que essa motivação ela saia da teoria e consiga entrar na prática. Porque hoje nós vimos numa bancada de entrevista coletiva um presidente em que está mostrando força, que está mostrando um poder de reação e acredita nesse poder de reação, repito, inclusive dizendo, vamos mudar esse quadro e até facilmente. Ou seja, como assim, da mesma forma que o Grêmio baixou a cabeça, vai erguer de novo. Mas no lado do presidente Romildo Bolzan Júnior, o principal nome da história de 117 anos do Grêmio, Renato, estava cabisbaixo, estava abatido e estava triste. E eu fico pensando o seguinte, é claro que eu não queria ele pulando ali, ele não tem motivos para estar feliz, mas o Renato está incomodado com a situação. E vou dizer mais, são duas mexidas em pouco tempo que incomodam demais o Renato. A rescisão de contrato com o Thiago Neves, que foi obra do presidente Romildo, e a demissão do diretor executivo de futebol, agora ex-diretor do Grêmio, Klaus Câmara, que também incomoda o Renato e também é uma decisão do presidente Romildo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o presidente está mostrando que ele tem comando. O presidente está mostrando que ele está com o controle da situação e está mostrando mais, que se precisar mexer, ele vai mexer. Agora, eu só estou preocupado com esse prestígio que foi dado para o Renato. Qual é a validade que ele tem? O Taigor Jank, nosso repórter da Rádio TV Bandeirantes, perguntou ao vivo no Donos da Bola para o presidente.
Mas, presidente, e o peso do Grenal, por exemplo, é possível garantir que o Renato seguirá independentemente de um resultado ruim, que é algo que possa acontecer no Grenal? Senhores, eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, eu não sei mais o que esperar do Grêmio. Porque uma hora se tem um indício de mudança, daqui a pouco, por exemplo, teve um comunicado que foi feito para a imprensa, avisando, quando foi comunicada a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan Júnior, que dizia que em caixa alta, como a gente diz na linguagem jornalística, né, em letras maiúsculas, letras garrafais, já adiantamos que não haverá nenhuma mudança no departamento de futebol. E aí, algumas horas depois, a entrevista coletiva confirma a demissão do diretor executivo, agora ex-diretor executivo do Grêmio, Klaus Câmara. Galera, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? É a hora do pacto? Eu só não gosto desse termo. Não parem de criticar. Vamos nos abraçar. Vamos pegar as mãos, porque o Grêmio é maior que tudo. Sim, só que o Grêmio é maior que tudo graças ao seu torcedor. E o seu torcedor tem que ter o direito de pelo menos protestar. Não vamos entrar de novo nesse stand-by, nesse modo avião, de que nada de ruim está acontecendo. Está acontecendo sim. A maneira que o Grêmio está entrando em campo não é o que o Grêmio nos mostrou. Nós que torcemos pelo Grêmio, passamos a torcer pelo Grêmio e temos orgulho de usar a camisa do Grêmio e as cores do Grêmio, porque acreditamos num Grêmio totalmente diferente desse que está, no momento, sendo apresentado para nós, torcedores. Tá bom? A qualquer momento eu volto aqui com mais informações. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp. E aperta o sininho aí para receber as notificações do vídeo, tá bom? Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.